Pessoal, retomando o nosso podcast aqui no sindicato e com certeza foram dias de muita luta, muito trabalho na articulação para conseguir barrar os retrocessos que estavam apresentados no projeto de lei que o Poder Executivo encaminhou para a Câmara de Vereadores. Foram vários projetos de lei e nesses dias nós tivemos que fazer um enfrentamento a esses projetos e por isso que nós não conseguimos gravar, né, e trazer de forma pormenorizada aqui no vídeo tudo o que estava tratando esses projetos, porque a gente teve que ir lá fazer esse enfrentamento. Mas agora a gente vai passar para vocês aquilo que foi possível ajustar no texto. Lembrando que os projetos foram discutidos em regime de urgência, se é que dá para falar que foram discutidos, né, Roberto? É verdade, Regiane. Principalmente que quando é aplicado o regime de urgência nos projetos, isso impede que tanto os servidores como outros vereadores possam tratar mais profundamente cada ponto do projeto e debater as melhorias. E isso tomou muito nosso tempo e a gente teve que fazer esse enfrentamento direto lá na Câmara Municipal. A gente vai falar primeiramente do projeto 005-452 de 2025, que trata da alteração dos planos de carreira. E não foi só o nosso, foram todos os planos de carreira do funcionalismo de Curitiba. E aí que está a primeira crítica. O fato de não tratar as categorias de forma distinta, na sua especificidade. Principalmente a nossa. Nossa carreira é uma carreira da segurança pública. É completamente diferente. A gente precisa olhar a especificidade da segurança pública. Eu não preciso explicar para vocês o quão diferente é a nossa atividade no dia a dia para com as outras atividades do funcionalismo. Não é uma questão de dizer que uma categoria é melhor que a outra. Simplesmente dizer que a categoria tem que ser tratada de forma diferenciada com base na sua especificidade. E a gestão não fez isso. Colocou todos os projetos dentro do mesmo, né, todas as alterações nas leis que regem as carreiras, no mesmo projeto de lei. E isso dificultou o debate ainda mais. Se o regime de urgência prejudicou, essa unificação da discussão prejudicou ainda mais. E no nosso caso, várias alterações ali estavam sendo propostas, mas nenhuma delas tratava especificamente de pauta remuneratória. Dos pontos que a gente conseguiu alterar ali foi com relação ao artigo que estabelecia que apenas no âmbito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito o guarda municipal poderia exercer a atividade de guarda. E aí a gente levou para a gestão, levou para a base do prefeito, para a oposição, para os vereadores independentes, o prejuízo que isso poderia causar e já está causando, porque várias situações chegaram aqui no sindicato por conta de interpretações equivocadas com relação à legislação vigente, mas a gente conseguiu fazer uma adequação no texto ali para evitar que isso se perpetue, né, Roberto? É verdade. A atividade da guarda ela é uma atividade que é desenvolvida em várias frentes. E uma delas é a da defesa civil. E com a mudança da defesa civil, do organograma da Defesa Civil dentro da Secretaria de Defesa Social e Trânsito para a Secretaria do Governo, isso criou um óbice para que guardas municipais pudessem ter continuidade de trabalho dentro dessa secretaria. Mas isso está sendo superado, o sindicato está acompanhando, já teve alguns problemas que já foram sanados pelo sindicato, mas a gente tem que ficar sempre vigilantes para que nenhum prejuízo afete os guardas municipais. O projeto ele trouxe também algumas alterações com relação aos critérios para os crescimentos, tanto horizontal, vertical, né, mudança de área de atuação, naquilo que dizia sobre afastamentos, por exemplo, aquilo que era restrição com relação a afastamentos para tratamento de saúde do servidor. Lembrem-se que estava restrito a 30 dias de afastamento. Esse prazo ele foi elastecido para 60 dias, né, de afastamento para tratamento de saúde, entre outros afastamentos que não estão sendo considerados ali, como, por exemplo, aquela licença que é pega para trabalhar junto ao Tribunal Regional Eleitoral, né, os dias que você está à disposição do júri, né, são situações ali que a própria legislação já deveria ter contemplado desde o início lá, na alteração que foi feita em 2023. Então, a gente pode afirmar com toda certeza que aquele processo de alteração
dos planos de carreira que aconteceram lá em 2023, na realidade, como a gente pontuou na época, eram vários equívocos, né, praticados naquele momento, que agora esse projeto está tentando fazer minimamente uma adequação, não é isso? É verdade. E principalmente a gente observou que nesse caso a gente, mesmo alertando eles, a gestão anterior se mantinha reticente em fazer essas alterações e agora essas mudanças parece que vêm como um benefício. Na verdade, elas são frutos de um trabalho que já tinha sido feito anteriormente. E também a respeito do tratamento isonômico entre as carreiras, a gente percebeu que havia um outro dispositivo que permitia que cargos dentro da administração pública que tivesse até o número de 5 servidores sofresse alguma alteração. E isso vai beneficiar alguns servidores já mais antigos da prefeitura e carreiras que estão em extinção, em detrimento de outras que seguem com prejuízos, com preconceitos e que a gente vai continuar lutando para que haja a expansão do número de vagas, como a Regiane vai explicar agora há pouco. Pois é, então assim, como o Roberto falou, para algumas carreiras, né, há um certo privilégio e para outras há o rigor da lei que está posto desde 2023. No caso do aumento de vagas, o pessoal às vezes tem muita dúvida e pergunta, houve um aumento de vagas tanto no crescimento horizontal como no crescimento vertical por merecimento, que é o antigo avanço por titulação, aquele crescimento que você pode participar para ter contemplado a sua graduação, a sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado? Não houve. Como eu falei no início, nenhuma pauta remuneratória da categoria foi contemplada nesse projeto. Então não houve aumento de vagas. O número de vagas continua aquele que estava estipulado em 2023, que é até 20% do número de servidores ativos no cargo de guarda municipal, mensurado em 30 de junho do ano anterior. Continua a mesma coisa. O que nós conseguimos avançar nesse sentido é que esse percentual ele pode ser distribuído por níveis, coisa que a legislação não permitia. Se você faz essa distribuição de percentual por níveis, você permite que haja uma distribuição mais justa, mais proporcional, porque senão corria o risco desse percentual de vagas, que hoje estaria em torno de 280, ficasse concentrado apenas num único nível. Aí você reforça aquela sensação de injustiça que todos nós já compartilhamos, que vão crescer sempre os mesmos. Né? E como você tem um represamento por conta do pacotaço, do congelamento da carreira, né? Há 8 anos de congelamento na carreira, você simplesmente tem um número de guardas municipais muito grande, represados ali no nível 1 da carreira, que corresponde ao nível médio. Então, hoje, nós temos em torno de 890 guardas que estão ali. Aí você tem em torno de 333 guardas que estão no nível 2 da carreira, já recebendo com a graduação, e você tem em torno de 146, 148 guardas que estão no nível 3 da carreira, já recebendo com a pós-graduação. Então, o que houve ali foi um pequeno ajuste no sentido de permitir que esse percentual fosse distribuído por nível, proporcionalmente por cada nível, para que haja uma distribuição mais justa, mais proporcional, mais equânime ali entre os níveis, né? E é importante frisar para o servidor, para o guarda municipal, que nós estávamos desde as 8h30 da manhã na Câmara Municipal, tentando dialogar com os vereadores tanto da base, como da oposição, como os independentes, demonstrando a necessidade do aumento de vagas, porque isso, além de ser um processo que foi nos prometido pela atual gestão, que haveria a implementação do número de vagas, mas o momento atual exige que houvesse esse número de vagas ampliado. E ficamos por 2 dias lá insistindo, né, nessa proposta, mostrando que a Guarda Municipal havia 8 anos congelado, isso criou um abismo entre os servidores mais antigos com os mais novos, porque os mais antigos foram novamente contemplados no crescimento horizontal, porque os critérios adotados
criaram essa regra, né? Então a gente estava insistindo nessa luta. Essa proposta de tentar equilibrar o número de vagas para cada nível é para diminuir, mas não repara, é para diminuir essa diferença. E lembrando que ali no plenário a gente teve que fazer um embate forte, porque o texto veio com um limite máximo de 20%. Isso não existia na legislação anterior. Então a gente teve que fazer todo um embate ali, um esforço argumentativo para mostrar que tinha que ser retirado esse termo máximo. Senão, a gente não veria na prática um dispositivo que existe na legislação que permite que o prefeito aumente esse percentual conforme a disponibilidade orçamentária. Então seria pior ainda. E a gente conseguiu fazer essa retirada, essa supressão desse termo no texto. Aí outro item que a gente bateu muito também é com relação à prática antissindical. Porque a prática antissindical foi imposta lá na Lei 16.203 de 2023, proibindo que os dirigentes sindicais pudessem participar das progressões. Gente, nós fomos para o Poder Judiciário. A gente foi brigar, tem uma decisão judicial. E mesmo assim, no texto do substitutivo que estava tramitando, estava ainda limitando a participação dos dirigentes sindicais. E aí depois a base do governo vem dizer que isso foi proposto por eles, né? Na realidade, é cumprimento de uma decisão judicial. E a gente fez questão de pontuar isso lá no plenário, né? É verdade, olha, a gente que está aqui à frente da entidade sindical, lutando para defender os interesses, os direitos dos guardas municipais, estávamos tendo os nossos direitos tolhidos na hora de nós participarmos desses avanços. E isso já vem desde a gestão anterior. A manutenção disso seria o fim da possibilidade das pessoas estarem aqui fazendo essa representação. Contudo, o que a liderança do governo na Câmara tentou apresentar é que como se fosse uma conquista realizada através deles, enquanto ele não mencionou em momento algum que isso foi fruto do trabalho do jurídico, do sindicato, que conquistou na justiça o direito de participar. O projeto também trouxe ali algumas adequações com relação ao curso de formação de guarda municipal. Que deve ser... Agora deixou de ser etapa de concurso. Na realidade, na alteração que foi feita em 2023, tinha sido colocado como etapa de concurso. Agora eles viram que tem uma dificuldade com relação ao edital do próximo concurso e a capacidade de formação do Centro de Formação de Guardas Municipais. E aí voltaram atrás novamente. Mas não ajustaram a questão da remuneração que o aluno guarda municipal vai receber. Ele vai continuar recebendo o vencimento base sem a gratificação de segurança e só passa a receber a gratificação de segurança depois, né, de ter passado, né, no curso de formação. Foi ajustado ali também a questão da investigação de conduta, que foi colocado, mas isso é cumprimento da legislação federal. Então, são pequenos detalhes que foram colocados ali, que são ajustes que a legislação federal ou decisões judiciais já estavam trazendo, tá? Do modo geral, tudo aquilo que a gente apresentou de avanço, que a gente queria que avançasse, como a universalização de vagas, que é a nossa meta, com base na legislação federal, com base no inciso 11 do artigo 42B da Lei 13.675 de 2018, que a gente tem que buscar isso para todas as carreiras da segurança pública, e a nossa integra a segurança pública e tem que buscar a universalidade de vagas na graduação. Isso não foi considerado, isso não passou, as emendas que foram apresentadas não passaram. Apresentamos emendas também para que voltasse a anualidade nos procedimentos e não a bianualidade como é hoje, né? Crescimento horizontal ano par, crescimento vertical ano ímpar, mas isso também não prosperou. Também apresentamos emendas, né, na reunião da presidência da Câmara, né? Tão logo a gente foi chamado, a gente já apresentou as emendas. Uma delas era a questão do reenquadramento por tempo de serviço, que a gente estava brigando ali para ter um reenquadramento, mas também não passou a emenda. Então nós vamos ter que continuar na pressão, porque há uma promessa da base do governo, é uma promessa da gestão em fazer readequações nos planos, num segundo momento, e a gente precisa continuar na pressão para que os nossos pleitos
sejam considerados nessa reestruturação que virá. E tem mais um detalhe. O que foi dito lá na Câmara Municipal durante a votação do projeto é que em um outro momento, quando a Guarda Municipal for definitivamente Polícia Municipal, haverá mudanças significativas na estrutura da carreira e toda a parte que envolve essa alteração. Acontece que eles estão colocando essa fala como se fosse fruto do trabalho da Câmara Municipal, e não é. Esse fruto do trabalho dos sindicatos, da federação, que há muito tempo vem trabalhando, articulando no Congresso Nacional. Em Brasília, embora alguns guardas municipais entendam que Brasília não seja necessário, é lá que a gente vai fazer a alteração para a Polícia Municipal. E eles estão trazendo isso para cá como uma promessa, sendo que isso ainda está ainda sendo discutido no Congresso Nacional. E para o momento agora exige essas alterações que a gente está falando, que é a verificação da remuneração do guarda municipal, que é o reenquadramento por tempo de serviço, para a questão da gratificação de segurança, que são pontos que atendem à necessidade premente e atual do guarda municipal. Quem fala que a luta em Brasília não é importante, está falando bobagem, não sabe o que está falando. Porque foi a luta lá em Brasília que está garantindo direitos para a nossa categoria. Nós fomos considerados carreira da segurança pública por conta da luta em Brasília. Nós estamos brigando pela regra do servidor civil policial por conta da luta em Brasília. Nós estamos avançando nas PECs que tratam da Guarda Municipal e trazem segurança jurídica para que a gente tenha acesso àqueles direitos que nós ainda não tivemos acesso. É a luta em Brasília. E agora, daqui a pouco, a gente vai falar sobre um outro projeto de lei que foi votado aqui na Câmara, que trata basicamente da terceirização, da privatização de serviços públicos. E se não fosse essa luta em Brasília, nós não teríamos mecanismos e instrumentos para brigar contra isso aqui no município. Então eu reafirmo que quem fala que a luta em Brasília não é importante está falando bobagem, não sabe o que está falando, não tem dimensão daquilo que está falando. Né? E daqui a pouco, quando a gente falar do PARS que foi votado ali, a gente vai poder explicar isso daí direitinho, mas isso fica para o próximo bloco. Não é vereador que vota e que aprova carreiras típicas de Estado. É a luta em Brasília que faz com que isso aconteça. Dando continuidade, o projeto de lei 005-450/2025 estava tratando da nova forma de concessão do auxílio transporte para os servidores públicos. Quando nós fomos dar uma olhada no texto, a gente simplesmente se surpreendeu. Por quê? Porque só estava sendo contemplado os servidores que moravam nos municípios contíguos a Curitiba. E isso é sinônimo de município limítrofe. Isso, na prática, ia retirar o direito ao auxílio transporte de todos aqueles guardas municipais que moram hoje, por exemplo, em Quatro Barras, em Campina Grande do Sul, na Lapa, guardas municipais que moram em Piraquara, guardas municipais que moram e que necessitam do auxílio transporte interestadual, e nós temos casos como esse. Quando a gente verificou isso, a gente falou, nossa, vamos ter que ir para cima, vamos ter que mostrar para eles que não são todos os servidores que trabalham em jornada linear, de segunda a sexta-feira. Nós trabalhamos numa jornada 12/36 e guardas que trabalham à noite, principalmente, dentro dessa jornada, isso possibilita uma flexibilidade maior. E o guarda não mora, muitas vezes a gente sabe, olha o metro quadrado aqui em Curitiba, o valor. Né? Você não tem condições, muitas vezes, de comprar um imóvel aqui em Curitiba. Ou então você tem a sua família estabelecida, né, em outro município. Isso não compete à gestão dizer aonde o guarda deve morar. Se viesse, igual a gente fez a crítica, né? Então o projeto teria que vir junto com o auxílio moradia, mas não veio. Simplesmente veio retirando o direito dos servidores. E aí nós tivemos que fazer todo esse enfrentamento, levar os casos que já foram investigados e comprovados pela Corregedoria da Guarda Municipal, de guardas municipais que precisam do auxílio transporte, que realmente moram em municípios que não são limítrofes a Curitiba e que também não fazem parte da região metropolitana. Veja só
como que é maldoso o projeto apresentado. Ele foi protocolado de última hora e foi aplicado um regime de urgência. Então, em 2 dias seria votado e após a votação, o guarda municipal deixaria de receber o auxílio transporte, o vale transporte, e teria que arcar com seu custo próprio para vir trabalhar. A remuneração do guarda já é a pior remuneração que existe em comparação com as demais guardas. E se ele tivesse que desembolsar esse valor, isso ia afetar diretamente sua remuneração, sua receita familiar. Então isso é um prejuízo que não poderia ter passado da forma que passou. Então nós intervimos junto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, intervimos junto aos vereadores, fizemos a nossa parte, que é a luta sindical, e já apresentando sugestões para que pelo menos diminuísse o impacto nos servidores. Então isso é fruto da luta do sindicato. Toda essa interlocução foi muito importante, né? Junto à liderança do governo na Câmara, à presidência da Câmara, à gestão municipal, aos vereadores de oposição, os independentes, os vereadores da base. E a gente conseguiu ali fazer com que fosse contemplado a região metropolitana. E para aqueles servidores, né? Aqueles guardas municipais que moram em outro município que não pertença à região metropolitana, garantir o pagamento até 31 de dezembro de 2027. Gente, na prática, a gente ganhou um tempo ali, mas a gente vai ter que continuar fazendo a luta, porque não é possível ouvir o que nós ouvimos ontem lá no plenário da Câmara, que até 2027 o servidor vai ter que se mudar, vai ter que dar o seu jeito. Como assim dar o seu jeito? Né? Não é possível, de uma hora para outra, você simplesmente dizer que alguém que mora há 10, há 20 anos, que prestou concurso para o município de Curitiba, onde estava vigente uma legislação que permitia, né, essa concessão do auxílio transporte, simplesmente falar, se mude. Não é assim, isso é desproporcional, isso é injusto, isso é indigno. Né? Teria que vir minimamente ali junto um auxílio moradia, algo que proporcionasse, então, né, adquirir um imóvel aqui em Curitiba e na região chega a ser contraditório para alguém que defende um diálogo diferente com o servidor, um diálogo mais humano com o servidor, uma gestão de pessoas, quando fere um benefício como esse da noite para o dia. Isso fere a dignidade da pessoa humana, isso fere, inclusive, a questão remuneratória, o caráter alimentar do trabalhador. Então a gente foi para frente da Câmara Municipal, os guardas municipais compareceram lá, fizeram protesto e ficou demonstrado que sem pressão, sem o trabalho do sindicato junto com os guardas municipais, que o sindicato não faz nada sozinho, nada muda. Olha, a gente quer agradecer a todos os guardas municipais que participaram, tanto dos atos que foram feitos ali na segunda e na terça-feira, quanto na assembleia da categoria que nós fizemos na data de ontem, tiramos ali algumas deliberações que a direção do sindicato vai estar atuando, mas principalmente nós precisamos manter a pressão para alcançar as pautas remuneratórias que a categoria tanto precisa, né? E eu quero fazer só um comentário sobre o projeto de lei que passou ontem também, que cria uma empresa pública, né, uma estatal ali, no sentido de abrir as portas para privatização, para terceirização dos serviços públicos. Gente, é assim, completamente aberto, né, o texto. Apesar dos vereadores da base, né, ficarem batendo firme, dizendo que isso se restringe apenas à infraestrutura, não é essa a nossa leitura. A leitura que a gente faz é uma leitura que também vai poder abrir uma possibilidade ali com relação à prestação de serviço público, e a gente tem que ficar muito atento. As direções dos sindicatos já estão se reunindo nesse sentido. A gente vai ter que fazer um enfrentamento a essa lei, né, porque provavelmente vai ser sancionado pelo prefeito, e a gente vai ter que procurar aí os órgãos de controle e de fiscalização para a gente poder fazer o enfrentamento a isso que passou na Câmara de Vereadores. Lembrando também que semana que vem, não para por aí, gente, semana que vem
terão outros projetos de lei que vão estar sendo debatidos na Câmara de Vereadores e a direção do sindicato já está se organizando para estar lá fazendo o enfrentamento e a defesa dos direitos da categoria. Para se manter sempre bem informado, curta, compartilhe esse vídeo e acompanhe as redes sociais do Sigmuc. Assim você não estará sendo contaminado por informações de bastidores, rádio peão, rádio corredor. Busque a informação na fonte, assim você sempre se manterá bem atualizado. É isso aí. E lembrando, né, só fazer um adendo, né, Roberto, que às vezes tem pessoas que falam, criticam, tal, mas nessas horas, quando o bicho pega, né, quando as coisas realmente ficam difíceis, a gente não vê, some, né? Não tá lá para fazer o enfrentamento, não aparece, né? Não se luta por direitos pelas redes sociais. Exatamente. Se luta na presença, é fazendo o corpo, é aparecendo, é estando lá. É isso aí. O ativismo virtual é importante, mas a gente tem que fazer a luta presencialmente, porque é lá que tudo acontece. Então acompanhe todas as notícias do sindicato pelas redes sociais, nós estamos aí. Polícia Municipal, já! Bullseye.